Você tá de atestado médico e lá no fundo bateu aquele medinho de ser demitido? Ou pior, você já foi demitido e estava de atestado médico? Será que a empresa pode te mandar embora dessa forma? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Antes de mais nada, vamos entender o que a nossa legislação trabalhista tem a dizer sobre essa situação. A CLT, junto com outras leis complementares, estabelecem algumas regras sobre os direitos dos trabalhadores em relação à saúde e à estabilidade no emprego. De forma geral, a lei protege o trabalhador de ser demitido sem motivo quando ele está de atestado médico. Se o atestado for decorrente de um acidente de trabalho ou então de uma doença ocupacional, aí é que não pode mesmo. Mas claro, existem algumas nuances, algumas exceções que a gente precisa considerar. A principal coisa que você precisa saber é, se o atestado é por um período curto, de 15 dias ou menos, a empresa tem que respeitar esse momento e não pode te demitir, alegando aí, por exemplo, uma falta ou um abandono de emprego. Enquanto você estiver nesse período de atestado, o seu contrato vai ficar interrompido. O que significa isso? Que apesar de você não estar trabalhando, você continua recebendo seu salário e a empresa não pode fazer nenhuma modificação no seu contrato de trabalho. Quando esse atestado for maior, de mais de 15 dias, a situação muda um pouco, mas você ainda não pode ser mandado embora sem justa causa. Como é que funciona na prática? Sempre que você fica mais de 15 dias de atestado, a empresa paga pelo seu salário durante esses 15 primeiros dias e depois te manda lá para o INSS. E aí a empresa não precisa pagar seu salário, você vai receber o benefício lá do INSS. Mas a empresa também não pode te mandar embora, tá certo? Isso daí é bem firme, tá bom? Não pode mandar embora de atestado, pelo menos não sem justa causa. Se for por justa causa, aí tem uma brecha para a empresa demitir, tá certo? Aí outra dúvida que talvez você tenha é, e quando voltar do atestado, Alan? A empresa pode me mandar embora? Aqui a situação já fica um pouco mais complicada. Primeiro, a resposta varia, dependendo se o teu atestado está ligado a uma doença ou acidente de trabalho, ou se é um atestado de um problema que não está ligado ao trabalho. Vamos começar com a situação em que o atestado é de um problema comum, como por exemplo você se machucou no feriado e ficou aí 2 meses de atestado. Nesse caso a empresa pode te demitir quando você voltar do atestado? Pela lei ela pode sim te demitir. Como o seu atestado é de um problema comum, você não tem estabilidade no emprego. Então a empresa pode sim te demitir logo quando você retornar. A exceção é se o seu sindicato tiver alguma norma coletiva que prevê esse tipo de estabilidade para um atestado comum. O Sindicato de Proteção de Dados de São Paulo, por exemplo, tem uma proteção de 12 meses contra demissão para quem se afasta pelo INSS, mesmo por um problema que não está ligado ao trabalho. Aí você tem que ver aí, tem que entrar em contato com o seu sindicato, tá bom? Aí vamos lá. Aqui tem uma situação que pode gerar dúvida, então presta bem atenção. A lei não te dá estabilidade, certo? Então, teoricamente, se o seu atestado não estiver ligado ao trabalho, a empresa pode te mandar embora. O que ela não pode é te mandar embora só porque você colocou um atestado. Presta bem atenção no que eu estou falando. Ela não pode justificar sua demissão no fato de você ter colocado um atestado. Mas se ela já ia te demitir de qualquer jeito, e isso não tem nada a ver com o seu atestado, então ela pode sim te demitir. Poxa, Alan, e como é que eu vou saber disso? Vamos lá. Pensa numa situação em que a empresa está ruim das pernas e demitiu um monte de gente. Você está doente há um tempo já e ela sabe que você está doente, nunca fez nada contra você, mas aconteceu aí de você ir nessa lista de corte. A situação não aconteceu porque você está doente, foi porque ela realmente está fazendo aí esses cortes. Agora, se você adoece, a empresa diz que se você botar atestado vai ser mandado embora, você volta e ela te demite e ainda diz que foi por causa do atestado, aí não dá, né? Nesse caso não pode. Inclusive, nesses casos, você pode até pedir uma indenização. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo específico falando só sobre essa questão da demissão discriminatória, tá bom? Agora, continuando aqui. Se o seu problema está ligado ao seu trabalho, se você colocou um atestado porque tem uma doença do trabalho ou sofreu um acidente de trabalho, então a conversa muda. Nesse caso, você pode ter o que a gente chama de estabilidade no emprego, que é uma proteção contra a demissão que vai durante todo o seu afastamento até pelo menos 12 meses depois da sua alta médica. Se a empresa te demite nesse período de estabilidade,
você pode conseguir o seu emprego de volta e ainda uma indenização. Se você quer entender mais sobre essa questão da estabilidade por acidente ou doença do trabalho, confere esse vídeo aqui que está aparecendo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço, vai lá ver o próximo vídeo.